Olá pessoal, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá, vamos para mais uma aula. Nós vamos falar hoje sobre dar continuidade, sobre citologia, que é o estudo das células, né? E nós vamos dar continuidade às algumas aulas anteriores de citologia que nós estávamos estudando ou estudamos algumas das organelas celulares. Hoje nós vamos falar dos plastos, que possuem uma importante função para a produção de fotossíntese e para o armazenamento de substâncias de reserva. Então, são plastídeos, que são organelas membranosas citoplasmáticas, ou seja, possuem membrana, né? Possuem uma membrana e estão dentro do citoplasma, então por isso membranosas, porque possuem membranas e estão dentro do citoplasma, tá? E são encontradas nas algas eucariontes, ou seja, aquelas algas que possuem núcleo, né? E nos vegetais, tá? Então, são responsáveis pela fotossíntese e armazenamento de substâncias de reserva. Vamos dar alguns exemplos, né? Porém, vamos falar um pouquinho das cianobactérias, né? Que são as algas azuis. As algas azuis se caracterizam mais como bactérias porque são procariontes, não possuem núcleo, né? Tá? E, portanto, não produzem plastos, ok? Mas apresentam clorofila e outros pigmentos fotossintéticos associados, tá? Os fungos, os protozoários, os animais são seres heterotróficos, portanto não fazem fotossíntese, portanto não apresentam plastos, nenhum tipo de plastos. Nós não apresentamos cloroplastos. Nós temos clorofila na nossa flora bacteriana ali, né, que ajuda a manter a flora bacteriana, mas nós não temos plastos, cloroplastos, tá? Os plastos estão, e aqui eu quero pedir para vocês corrigirem, tá? É um O. Estão entre as maiores organelas do citoplasma e podem ser vistas ao microscópio eletrônico de células vivas. Então, nós podemos pegar células de algas e de outros vegetais, né? E no microscópio óptico a gente conseguirá ver então os cloroplastos, porque elas são os maiores organelas citoplasmáticas, tá? Quanto à classificação, nós temos os leucoplastos, os cromoplastos, né? Nós temos também os feoplastos, ok? Tá? E nós temos agora os exemplos de cada um deles. Então, leucoplastos, porque são os brancos, ou seja, não tem pigmentação, né? E são responsáveis por armazenamento de substâncias. Eles não realizam fotossíntese, mas armazenam substâncias de reserva. E aí nós temos os exemplos dos amiloplastos, que armazenam amidos, os proteoplastos, que armazenam proteínas, e os lipoplastos, né, ou oleoplastos, elaioplastos, dependendo do autor, que armazenam o quê? Lipídios, porque vocês já sabem estes prefixos, né, o que eles representam. Já os cromoplastos, então, por sua vez, cromo vem de cor, apresentam cor, né? E aí os cromoplastos podem ser de algumas cores. Então, nós temos aí os cromoplastos, que são de cor verde, né? Os cloroplastos, desculpa, os cloroplastos são exemplos de cromoplastos, né? De cor verde, porque apresentam clorofila e, portanto, realizam fotossíntese. Os xantoplastos são os plastos amarelados, que apresentam carotenoides, né? Ou laranjados, que apresentam caroteno. Então, como exemplo de caroteno, nós temos as cenouras, né? Que possuem caroteno, um pigmento caroteno. Já os carotenoides, como o pimentão amarelo, né? Ou a laranja, ou alguns outros vegetais amarelados,
possuem um pigmento xantoplasto com a sua com o seu carotenoide, que é um lipídio, né, tá? O caroteno também é um lipídio, né? É um pigmento lipídico, tá? Com o seu pigmento lipídico. Os eritroplastos são vermelhos, são cromoplastos vermelhos, né? Tá? São plastos vermelhos e possui também o carotenoide como pigmento, certo? E é chamado de licopeno, tá? Nas rodofícias algas vermelhas, tá? Os eritoplastos, que são os vermelhos, apresentam um carotenoide chamado rodoxantina. Então, não é mais o licopeno, mas sim a rodoxantina, que são encontrados nas algas vermelhas, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses para falar para vocês que por algumas questões ambientais, problemas ambientais, mudanças de temperatura, mudanças de condições de salinidade, poluição, né? Algumas vezes nós temos o fenômeno chamado marés vermelhas. Eu mesmo aqui na aula apresentei para vocês esse fenômeno, que é formado pelas algas vermelhas, né, que tem o pigmento então chamado rodoxantina, um carotenoide, né, e que muitas vezes são em grandes quantidades, acabam poluindo o ambiente e tornando-o tóxico, tá? Tanto para os peixes, por exemplo, e outros animais que vivem nas suas águas, quanto para aqueles que consomem desses animais, tá? E os feoplastos são os plastos de cor pardo escura. Então nós tínhamos os leucoplastos brancos, os cromoplastos coloridos, né? E nós temos agora os feoplastos, que são pardos escuros, são marrons, né, tá? Devido ao pigmento feofeína, né, que também é um carotenoide, típico das algas feofícias, que é o exemplo que eu estou apresentando para vocês aqui, né, tá? São as algas mais comuns que a gente encontra aí nos mares, certo? Então, são os feoplastos, tá? Então, cloroplastos. Cloroplastos, vamos relembrar, são representantes dos cromoplastos de cor verde, porque possui pigmento clorofila fotossintetizante, né? Que produz energia para o vegetal e para quem se alimentar do vegetal. São os cloroplastos mais importantes e abundantes da natureza, sendo os responsáveis pela fotossíntese, processo biológico capaz de produzir glicose e oxigênio, tá? Produzindo glicose, os cloroplastos produzem matéria orgânica, que alimentará os consumidores. O cloroplasto alimenta o mundo. Interessante, né? Bonito, né? Claro, porque se são os cloroplastos que têm o pigmento clorofila que faz a fotossíntese, e são eles que produzem todos os alimentos do mundo, né? São eles os responsáveis por toda a produção de glicose, né? Absorção de CO2, né? Transformação, geração de energia na planta, né? O número de cloroplastos por célula tem grande variabilidade, tá? Algumas apresentam centenas, milhares, difícil milhares, mas muitos, dezenas, ou algumas apresentam um ou dois somente, tá? Nos vegetais, o número de cloroplastos por célula é muito grande. A forma dos cloroplastos é bastante diversa também, tá? Podendo ser ovoides, espiralados, estrelados em forma de ferradura, ou seja, dependendo da espécie, vão variar em número de quantidades como em número de forma, quanto em forma, né? Estão espalhados pelo hialoplasma, ou seja, a parte gel do citoplasma,
e podem ser arrastados pelas correntes citoplasmáticas, a ciclose. Então, eles não estão fixos, eles não estão de nenhuma forma fixa, e eles podem se movimentar ao longo de uma célula. Eles vão conforme o fluxo citoplasmático, né? Por isso chama-se de ciclose, tá? Podem agrupar-se próximo ao núcleo e membrana plasmática, então eles podem ficar mais agrupados, né? Ou em regiões celulares que melhor absorvam a luz solar. Então, em células onde tem mais exposição de luz ou da luz solar de um lado dela, né, os cloroplastos podem ir para aquele local, tá? Tá certo? Podendo apresentar um movimento próprio semelhante ao ameboide. Então, esse movimento também pode ser próprio, tá? Não só pela ciclose, mas também o próprio plasto pode desencadear um certo tipo de movimento. Como? Não por pelo, nem por cílio, nem por patas, porque eles não têm, mas por movimentos peristálticos de contração, como as amebas, eles chegam até onde eles querem, tá? Estrutura interna do cloroplasto é uma organela citoplasmática membranosa, já falei para vocês, constituída de dupla membrana lipoproteica, lembrar, né? Duas camadas de lipídio, proteína e lipídio, certo? Ok? Uma interna e outra externa. A interna possui invaginações. Para quê? Para melhor absorver, né? E formar as lamelas, tá? Ok? E a externa não possui essas invaginações. Então, aqui novamente, um exemplo para vocês da estrutura do cloroplasto, chamando a atenção da membrana externa, espaço intercelular, intramembranar, membrana interna, estroma, né? Que é o espaço onde estão os grânulos, né, ou a grana, que é uma pilha de tilacoide. Cada uma das tilacoides que formam um grânum ou uma grana, né? A lamela, que são as invaginações da membrana interna e que vão servir de base para a fixação desses grânulos, dessas tilacoides, né? E o lúmen, que é o espaço interno da tilacoide, tá? Onde estão os pigmentos. Nas lamelas, a clorofila está associada às membranas, né? As lamelas dividem o interior do cloroplasto e aumentam a superfície interna. Quanto maior a superfície interna, mais tilacoide, mais grana vão se formar dentro do cloroplasto. Então, possuem pequenas bolsas membranosas chamadas de tilacoides, que carregam a clorofila no seu espaço interno, né? Ou seja, é nas lamelas e nas tilacoides que ocorre a absorção de luz para a etapa clara da fotossíntese ou fotoquímica, né? Fase clara ou fase fotoquímica, né? Então, é na lamela e nas tilacoides que nós temos os pigmentos de clorofila que vão fazer a absorção da luz, tá? Certo? As tilacoides estão dispostas, não dispostos, formando pilhas sobrepostas. É como se nós pegássemos um monte de moeda e colocássemos uma em cima da outra, tá? Cada pilha de tilacoide chama-se de grânum ou grana. No interior do cloroplasto encontra-se várias granas, né? A grana é o plural de um grânum. Então, um grânum é uma pilha, grana são várias pilhas. Então, tanto faz vocês falarem grânum ou grana. Se vocês falarem grana, vocês estão falando ao conjunto de grânum, né? Se vocês falarem grânum, vocês estão falando só de uma pilha de tilacoide. Então, entre as lamelas e os tilacoides, né, há o preenchimento do espaço com um gel rico em águas, sais minerais, proteínas, enzimas, vitaminas, glicídios e ácidos nucleicos, chamado de estroma, certo? Ok?
Então, o gel recebe o nome de estroma. E por apresentar enzimas específicas, então essas enzimas também têm função, né? Certo? É o local onde ocorrerá a etapa escura química da fotossíntese. Então, na lamela e nas tilacoides ocorre a fase clara da fotossíntese, porque ali estão as clorofilas, os pigmentos de clorofila, que fazem a absorção da luz. No estroma, né, que tem sais minerais, tem águas, tem enzimas, tem proteínas, ocorre essa dispersão desses elementos e ocorre a fase escura, não tem clorofila aí. Então, vai acontecer a etapa escura da fotossíntese, né? Tá? Possuem DNA, RNA e ribossomo próprios. Então, porque possuem estas características de DNA, RNA e ribossomos, acreditavam-se que eram bactérias, eram outros indivíduos que se transformaram em cloroplastos e passaram a viver no interior das células, tá? O DNA tem formas de pequenos anéis semelhantes aos plasmídeos das bactérias e carrega poucos genes. Então, por isso que no passado se acreditava, se acredita hoje que no passado os cloroplastos eram bactérias que se transformaram ao longo do tempo por ter uma simbiose aí com o citoplasma, com as células dos indivíduos vegetais que fazem fotossíntese, e aí melhores condições para suas atividades. Então, voltando e repetindo, nas lamelas e nas tilacoides, ou no granum, ou na grana, ocorre a absorção da luz, né? Absorvendo CO2, fazendo a fotossíntese e liberando oxigênio. Por quê? Porque ali estão os pigmentos de clorofila, né? No estroma não tem clorofila, mas tem outros elementos como sais, proteínas, aminoácidos, sais minerais, água, enzimas. Ocorre então a fase escura da fotossíntese, chamada também de deu branco, como que chama? Fase escura, chamada de fase química, né? Então, nós temos a fase clara, de luz, fotoquímica, e a fase escura, chamada somente de química, porque são só reações químicas sem presença de luz, tá? E o DNA tem forma de pequenos anéis, né? Então, os cloroplastos possuem DNA, RNA e ribossomos individuais. Os genes são responsáveis pela produção de proteínas e enzimas que irão formar novos cloroplastos, tá? O DNA do cloroplasto não será usado para formar os cromossomos da célula, pois não pertence ao núcleo, e sim a uma organela, tá? Então, eles estão ali, mas eles não vão participar da síntese dos cromossomos da célula nem nada, tá? O DNA do cloroplasto não segue, portanto, a lei de Mendel, né? Os cloroplastos podem produzir suas próprias proteínas e enzimas e assim realizar autoduplicação. Então, porque os cloroplastos possuem DNA, RNA, ribossomos e possuem enzimas e possuem proteínas, eles podem fazer as próprias sínteses de replicação, duplicação do DNA e do RNA e dos ribossomos e fazer então a própria duplicação, tá? Como se fosse uma autofecundação. Não esquece essa palavra. É só para dizer que eles podem se reproduzir, eles podem se duplicar, tá? Eles podem se transformar em uma ou mais células, né? 2 ou mais células, tá? Autoduplicação, eles se duplicam, tá? Por outro lado, cloroplasto, por autoduplicação, processo parecido com os das bactérias. Então, por isso que eu falei da autofecundação, né? Ou da autogênese, né? Então, as bactérias se dividem, se multiplicam,
né, fazendo essas autoduplicações, e os cloroplastos a mesma coisa, tá? Os ribossomos dos cloroplastos são menores que os do citoplasma dos eucariontes, assemelham-se muito aos das bactérias, né? Então, estou trazendo aqui para vocês que ele vai fazer, se assemelham muito às bactérias, lembram as bactérias. Por isso que muitos autores ainda acreditam que os cloroplastos eram antigas bactérias, tá? Devido às semelhanças das estruturas dos cloroplastos às estruturas das bactérias, acredita-se que os mesmos tenham sido seres semelhantes às bactérias, ou protozoários, né? Aqueles que, ou procariontes, aqueles que não tinham núcleo, né? Então nós não vemos um núcleo aqui dentro do cloroplasto, mas nós vemos aí várias condições, várias estruturas, e principalmente DNA, RNA e ribossomos, que podem, então, permitem, então, a autoduplicação do cloroplasto. Certo, pessoal? Então, vamos lá, vamos rever de novo, né? Nós tínhamos os diversos plastos, né? Nós tínhamos os exemplos dos plastos, nós tínhamos os cloroplastos, os cromoplastos, os leucoplastos, né? Os feoplastos, né? Então, dentro dos cloroplastos, dos cromoplastos, nós temos os cloroplastos, que são os mais importantes, porque possuem clorofila, possuem pigmentação verde e são responsáveis pela fotossíntese. A fotossíntese tem duas etapas, tem a etapa clara e a etapa escura. A etapa clara acontece na presença do pigmento da clorofila e acontece aonde? Na lamela, que são invaginações das membranas internas, né? E nas tilacoides, certo? Que são as peças que formam um granum ou grana, né? E nós temos a fase escura, que acontece aonde? No estroma, né? Que é a parte onde não tem clorofila, mas tem sais minerais, tem proteínas, tem enzimas, tem água, e vai fazer então a fase química ou fase escura. A fase clara é a chamada fotoquímica. Então esse processo faz com que aconteça a respiração, a produção de energia, produção de CO2, absorção de CO2, produção de oxigênio. Aí na fase escura já uma produção, uma liberação de CO2, né? Certo? Com a absorção do O2, e aí nós temos os diversos tipos de plastos e as suas características. E lembrando que os cloroplastos, devido a possuírem DNA, RNA e ribossomos, né, possuem condições de se autoduplicarem. E por terem várias semelhanças a estruturas de bactérias, acredita-se que no passado eles eram seres semelhantes às bactérias ou bactérios, né? Certos? Procariontes, porque não possuem núcleos, mas que possuem vida própria e que de alguma forma acabaram aí se assimilando às células e passando a se tornar uma organela membranosa citoplasmática dos seres eucariontes, né, e dos vegetais. Tá certo? Então essa foi nossa aula de hoje. Certo? Espero que vocês tenham gostado, curtido mesmo. Nós temos que curtir, nós temos que gostar, nós temos que entender, lembrar. Olhem lá o vegetal, olhem o que ele faz durante a noite, o que faz durante o dia. Lembrar que os cloroplastos são móveis, eles podem ir para um lado para outro da célula, ou pela ciclose, ou pelos movimentos ameboides, né, que fazem o que? Se eles percebem que a célula está recebendo mais luz de um lado, eles vão para lá, se agrupam, tanto próximo do núcleo quanto próximo das paredes, certo? Então, lembrar dessas características todas. E a melhor forma de fazer isso é
estudando, fazendo exercício, discutindo com os colegas, brincando com os colegas, brincando com a mãe, com o pai, com os irmãos, pegando um vegetal, analisando por que que ele é verde, por que que ele é amarelo, por que que ele é vermelho, por que que ele é pardo, né? Lembrar dos tipos diferentes de leucoplastos, lembrar dos tipos diferentes de cromoplastos, lembrar os tipos dos feoplastos, né? Certo? Dos seus pigmentos, ok? Fica a dica aí, pessoal. Muito estudo, muita dedicação e vamos em frente. Forte abraço para vocês e até a próxima aula.